Olá, estamos ao vivo agora do estúdio da RS Rádio no centro de Porto Alegre. Eu sou o jornalista Everton Lacerda e me acompanham aqui no estúdio, estão chegando daqui a pouco o Vicente Busatti e o Jorge Ritter, são auditores fiscais e diretores aqui do sindicato. Os ouvintes que quiserem nos acompanhar podem também mandar mensagem através do WhatsApp 51 996 697 564. Vou repetir, 51 996 697 564. O RS em Pauta é transmitido ao vivo de segunda a sexta-feira, direto do estúdio do Sindifisco RS, aqui no centro de Porto Alegre. Nós estamos no ar do meio-dia até o 12h30. Hoje, sexta-feira, temos várias pautas aqui que estão estampando os nossos jornais. Uma delas fala que é do encerramento ali da cúpula do Mercosul, e uma das notícias que sai que pode interessar os nossos ouvintes é o aumento do limite de compras, Jorge, de $500 para $1.000. Já está melhorando um pouquinho, né? Essa possibilidade aí eu não sei, se bem que o dólar está em alta agora, né? Com esse dólar nesse preço aí. Dólar muito lá em cima, ainda tem alguma coisa que vale a pena comprar. Quando a gente esteve lá em Jaguarão, ali em Rio Branco, ali, tem que escolher muito bem para ver o que vale a pena trazer, né? Tá difícil de comprar, né? Um dólar nesse patamar. Na verdade tem que esperar que melhore a economia também, surjam mais empregos, né? Para que esse acordo aí dos presidentes brasileiro e argentino possam valer mais para o parece que o dólar ele subiu e a tendência é permanecer nesse patamar aí, mas que é um patamar alto, porém ele já teve bem mais alto, né? Se a gente considerar a inflação, o dólar há muitos anos atrás já teve a R$4, né? Lá na transição do Fernando Henrique para o Lula, em função de eleição também, ele chegou a 4 alguma coisa. Se a gente descontar a inflação, aqueles 4 lá não era bem mais que 4. O dólar, pode-se falar que o dólar chegou a R$7. Mas a crise eu acho que naquele momento não estava tão profunda, né? Não, era mais uma percepção política, né? Que ia trocar o governo com a saída do Fernando Henrique, tinha toda uma incerteza do mercado em relação ao governo Lula. Que depois com a normalidade do governo Lula, um governo de conciliação, o mercado viu que não seria tão ruim assim e o dólar baixou, né? Olha só. Mas olha, eu estava olhando aqui, os jornais estão publicando, o jornal El Clarín, um avião saiu de Porto Alegre ontem e caiu lá na Argentina sobre algumas casas. E aí até tenho uma entrevista aqui, vou rodar um trechinho da entrevista da repórter do Clarín, que ela fala com um morador que, por sorte, não tinha ninguém em casa. E também os tripulantes do avião, era uma aeronave de pequeno porte, também não se machucaram, ninguém se machucou. Vamos ouvir um pouquinho aqui o que diz o morador lá. Vamos ver aqui, se a gente consegue rodar aqui. ¿Dónde, en el momento en que viene este avión y se te deposita arriba de tu casa? Bueno, en el primer momento, cuando veo lo que está pasando, yo estoy acá en la casa de unos vecinos, de unos amigos, que bueno, estábamos por comer, habíamos terminado de comer, estábamos picando algo, y veo que el avión se viene precipitando porque... ¿Vos lo llegaste a ver venirse? Claro, lo veo cuando empieza a arrastrar todo el tendido eléctrico. Y bueno, lo que yo pensé fue lo peor, que cayó en la parte habitada, donde está mi familia. Y bueno, cuando llegué acá al lugar, que estábamos a 100 metros, vine corriendo hasta acá y bueno, vi que... Pensabas en tu hijo, ¿no? Mi hijo, más que nada, sí, en mi hijo, mi familia. Mas imagina só o susto, né? A gente pode rir um pouco, porque na verdade ninguém morreu, né? Nem dos tripulantes do avião e nem os moradores. Mas olha só que é um avião cair sobre a casa das pessoas ali, um conglomerado de casas, dá para ver no vídeo deles aqui, né? E pelo que as autoridades andaram apurando aqui, tava tudo correto com o avião, né? Da Agência Nacional e tudo tranquilo. Lá nos anos 70, no início dos anos 70,
Eu fiz o curso de piloto privado, né? Então fiz no Aeroclube de São Leopoldo, que hoje não existe mais. Muita saudade da pista ali ao lado da BR-116, ali na Vila Charlau, ali, hoje o bairro Charlau. Então tu és piloto, né? Sim. E graças a Deus nunca houve nenhum acidente lá, né? E a gente voava os aviões assim de pequeno porte, os Cap-4, Neiva, coisas assim. Eu queria comentar um outro detalhe que também saiu aí, tá nas notícias, né? Como não poderia, é que teve um aumento do fundo partidário de 1,7 bilhões aproximadamente para 3,8, ou de 1,8 para 3,7. Esse número ainda não está bem certo, eu vi com mais de um número diferente, mas é quase 2 bilhões, quase dobrou, na verdade, o fundo partidário, né? Que não é exatamente o fundo partidário. Existe uma diferença entre o fundo eleitoral e o fundo partidário, aquele que é distribuído mês a mês para os partidos, e esse eleitoral que é para eles aplicarem exatamente nas eleições. E parece que só 2 ou 3 partidos, o PSOL, o Novo, o Podemos, alguns partidos menores assim, ou mais novos, que votaram contra. O restante todos, inclusive os dois mais privilegiados por esse aumento, que é o PSL, né, o partido do presidente, e o PT, partido dos ex-presidentes. Então é um aumento bastante grande, e simplesmente o Bolsonaro ele bloqueou, assim, ele blindou a área da tecnologia e a área militar, né, dos cortes, mas então a área da saúde e a área da educação, essas possivelmente vão ser impactadas com um aumento de verba destinada à campanha política. Uma coisa bárbara, né? Tirar dinheiro da educação e saúde para colocar em campanha política no momento que as campanhas podem ser feitas com pouco dinheiro, né? Com tantas formas de comunicação que estão se abrindo aí nas redes sociais, enfim. Eu acho que é uma procura por dinheiro, né? Os partidos decidem essa briga toda no PSL aí. O PSL vai desse dinheiro todo, mais ou menos 1 bilhão vai para o PSL, né? Então é muito dinheiro, né? É uma briga por poder mesmo. Os grandes ficam com, eu acho que tem o PMDB também, que é o MDB, que é um partido grande também, que fica com uma boa parte. Mas os menores aí a questão parece que para 2 anos ficam com 2 milhões, enquanto outros ficam com mais de 1 bilhão. Né? São valores muito altos, assim. Outra questão, eu queria até conversar com vocês. Eu estava vendo aqui a agenda cultural desse final de semana aqui em Porto Alegre, e está acontecendo aqui no 4º distrito, aqui essa região perto da Farrapos, beirando o Guaíba, que é uma região inclusive que Porto Alegre busca revitalizar, tornar ela mais habitada. É uma região muito industrial ainda, né? E um pouco abandonada, né? Quem passa por ali... Foi abandonada. Como tá tirado aquilo, né? A gente passa por ali, tá tudo lojas fechadas, né? Limpeza, tudo sujo. É uma região muito... Bom, existem alguns projetos, algumas dos próprios moradores, né? Alguma tentativa de fazer com que melhore um pouco aquele local ali, né? Eu passei agora um tempo atrás, passei pela Avenida Farrapos ali e se sente assim uma quantidade enorme de estabelecimentos que estão fechados ali, aluga-se, coisas assim. Chega a dar uma tristeza na gente. Mas por outro lado também eu fiquei imaginando assim que são aqueles sentidos da movimentação da economia, né? Anteriormente, vamos dizer assim, alguém no interior precisava de uma peça para algum veículo, uma máquina agrícola ou qualquer tipo de máquina, chegava na Avenida Farrapos e tinha tudo à sua disposição, né? E eu acredito, quer dizer, né, que isto tenha sido pulverizado. Hoje no interior do estado se encontram, né, as cidades do interior estão
com seu comércio, né? Com esse comércio todo. Então, se todo aquele que necessita na sua própria cidade ou cidades polos do interior, né? Esse comércio se transferiu para lá. Vamos dizer assim. Também notei, esse dia eu estive na Zenha ele procurando peça para carro. Já não é mais aquela Zenha, aquele movimento que tinha e tal, né? E a gente vê também muita peça tu encontra no Mercado Livre, na internet, né? Então a estrutura física do mundo está mudando, né? Está passando pro digital e as lojas físicas estão fechando. E uma nova utilização do espaço não apareceu ainda, né? Exato. O espaço está migrando para o virtual, né? E ali na Zenha, Jorge, tem um projeto que existe ali também há décadas, que é o projeto chamado Nova Zenha, né? Que os comerciantes locais ali tentavam se organizar para que a Zenha ganhasse uma cara mais moderna, né? Uma ideia até que aquela avenida, aquela parte principalmente que ia ali onde bifurcava para Carlos Barbosa, que ela ficasse como uma espécie de um shopping bem bonita, com calçadas, né? Árvores, mas isso também não conseguiu andar. Ali a Zenha continua um lugar de travessia da cidade, assim, muito ônibus, aquele asfalto meio... Ainda tem ali um comércio bem forte, né? Um comércio mais popular, assim, forte, né? Bastante movimento. Ainda é. Mas não chegou a desenrolar esse projeto, né? Eu me lembro desse projeto de transformar num shopping, né? Um shopping a céu aberto ali. Tipo como é o DC Navegantes, né? Poderia fazer ali, né? Mas, como eu digo, esse comércio local tem enfraquecido, né? Muito em função da internet mesmo. Mas aqui, voltando ao 4º distrito, tem um casarão ali, que ele é chamado o Vila Flores. Fica ali na rua São Carlos, 753, e seguidamente tem uma programação mais alternativa, né? Eles movimentam aquele espaço ali com muita arte, cultura. E este final de semana eles estão com a 4ª edição do evento Simultaneidade, Arte e Ativismo. É uma programação bastante longa. No sábado, por exemplo, às 10 horas começa Desperto, Afeto, Café da Manhã no Cofé, né? Ativismo cotidiano, rastreabilidade do tijolo ao tecido. Depois uma visita guiada ao Vila, porque ele é uma casa muito grande e tem várias salas onde várias pessoas, inclusive, ela funciona tipo um cowork, né? Um espaço onde as pessoas montam seus pequenos negócios ali, alugam um espaço, né? E na programação de domingo, por exemplo, eu vou participar ali ao meio-dia, das 11 ao meio-dia, de um debate sobre a questão da mineração, né? Porque eles abrem o espaço também para tudo que está acontecendo na cidade e no nosso estado. Então, porque a arte consciente, normalmente ela está integrada às causas sociais, né? E esse evento que a gente vai participar ali das 11 horas é chamado RS em Risco. É uma pergunta, né? RS está em risco? Vamos combater a mega mineração. E o combate à mega mineração é um projeto que algumas entidades aqui do Rio Grande do Sul, mais de 100 entidades, sindicatos, associações, entidades ambientalistas, universidades estão envolvidas para que o nosso estado não se torne um estado exportador de commodities. Um estado onde simplesmente fica a poluição, né? E se exporte para o exterior os nossos minérios sem que ao menos entrasse os recursos para o estado do Rio Grande do Sul investir em saúde e educação. Por exemplo, aqui existem 4 projetos que estão em fase mais adiantada. Um deles é em São José do Norte, da empresa Rio Grande. A intenção lá é explorar titânio e zircônio. Em Caçapava do Sul, a empresa Nexa, para explorar chumbo e zinco. Em Lavras do Sul, a empresa Águia Metais, para a exploração do fosfato. E aqui a empresa Copelme, aqui em Eldorado do Sul, 16 quilômetros aqui de Porto Alegre, para a exploração do carvão, onde ela pretende implantar a maior mina a céu aberto de exploração de carvão. E essa tem gerado uma grande polêmica, inclusive por ser muito próxima aqui de Porto Alegre, a região metropolitana com mais de 4 milhões de habitantes. Essa empresa também ela ficaria localizada, essa mina, a poucos metros do rio Jacuí, que ainda é o único rio que coloca água limpa no Guaíba, que é onde abastece a cidade de Porto Alegre, né? Onde nós que moramos aqui em Porto Alegre nos abastecemos de água.
O Guaíba ele abastece o Rio Jacuí abastece o Guaíba com aproximadamente de 80% a 86% de água. Os outros são os 3 rios mais poluídos do Brasil. Os 3 rios que estão entre os 10 mais poluídos do Brasil. Rio Caí, Rio dos Sinos e o Rio Gravataí. Né? Esses estão na lista dos 3 mais poluídos. O Caí parece que andou melhorando um pouco a situação, mas o Rio dos Sinos, né, que passa por aquela região altamente antropizada e com fábricas de couro também, de curtição, né? E o Gravataí também. Então, esse debate, essa conversa que vai ter, na verdade, lá no domingo, no dia às 11 horas, todo mundo está convidado. Quem quiser participar, entrada livre, daí já participa também das outras atividades. Ela fala sobre isso. E nós temos aqui tem um auditor fiscal, o Lebens, João Carlos Lebens, que ele tem feito um trabalho através do Instituto Justiça Fiscal, muito falando sobre essa questão da exportação dos minérios, né, que não rendem divisas, pelo menos através do ICMS, né, para o Estado. Eu queria que tu comentasse um pouquinho mais, Vicente, sobre isso. A Lei Candir, que veio regulamentando o ICMS, no seu artigo 3º, inciso 2º, quando ela veio em 1996, ela isentou os produtos primários e semi-elaborados. Então, esses metais, né, normalmente minério de ferro, ouro, coisas, e todos os demais metais e minérios, bem como soja, ficaram todos isentos na exportação. Até ali, por exemplo, soja, o farelo de soja, eram tributados pelo ICMS, né? E a partir dali foram isentos. Então, vamos dizer assim, as exportações se dão e a partir de 2003 isso foi constitucionalizado. Então, passaram a ser imunes. Isso dificulta muito o que eu vejo, né, da experiência de fiscalização, inclusive uma fiscalização quanto a quantidades e quanto os valores da exportação. Porque se nós não temos um parâmetro sequer de tributo para saber qual a quantidade exportada, será que essas exportações elas refletem realmente as quantidades que são remetidas para o exterior? Outro. Será que os preços praticados na exportação são os preços reais e preços a nível internacional? A gente perde um parâmetro. E também, vamos dizer assim, essas empresas ficam mais livres de uma fiscalização com isso, né, com essa falta de tributação. E retirou dos estados uma fonte enorme de tributação. Tanto na mineração, e hoje nós temos aí com o que nós ficamos? Nós ficamos com Mariana, ficamos com Brumadinho, né? E o minério de ferro foi embora sem realmente deixar uma riqueza, a sua riqueza, né, pela exploração, ao povo. Porque, vamos dizer assim, a empresa, ela gera uma riqueza, vamos dizer, localizada, ou alguns empregos, coisa e tal. Mas o tributo vai gerar riqueza para o Estado na redistribuição da renda a toda a população. Quer dizer, essa é a diferença. Então, como não há tributação, a riqueza fica concentrada toda na empresa, né? Que explora e manda para fora. Recentemente eu fiz um artigo, foi publicado aí na revista da FISEG. Estamos fazendo também um livro sobre isso, na FENAFISCO, né? Eu defendo a tese que a gente poderia tributar, não a alíquota toda, mas que a Constituição permita os estados tributarem na proporção do dano ambiental, na proporção, enfim, de uma compensação para que o Estado possa ficar
ter condições de reparar o meio ambiente, né? Mas eu queria perguntar para o Everton o seguinte: essa empresa da mineração do carvão, né? Ela não tem o compromisso de manter o ambiente seguro, né? Não tem uma técnica de exploração atual que permita a exploração desse carvão. Claro que a exploração do carvão, ela joga CO2 na atmosfera, ela não é boa, né? Teria que ter uma compensação para isso. Nesse ponto a tributação seria interessante para repor isso aí, né? É claro que a gente vê a China queima carvão, ela emite CO2, os Estados Unidos não está ligando muito para isso, também emite, né? Inclusive nós compramos carvão dos Estados Unidos para poder produzir aço aqui, enfim. Mas não existe um plano de exploração. Como é que é isso aí? Então é exatamente isso que está em debate aqui no estado, né? A empresa, ela defende que existe, né? Inclusive ela mostrou uma nova forma de fazer a exploração do carvão, onde ela no espaço ali onde ela vai minerar, né, naquela cava gigante que tem, ela faz em tiras. Ela explica isso, ela vai cavando numa tira, depois remove o que sai de uma tira, volta para aquela outra e vai tapando aquele espaço, né, vai preenchendo. Mas o que dizem biólogos e engenheiros ambientais do outro lado é que ela tira alguma coisa dali. E a partir do momento que ela tira, aquele equilíbrio já não existe mais, né? Ou seja, nós temos um outro ambiente e não mais aquele. E aqui, caso na mina Guaíba, eles vão mexer com o lençol freático, eles vão desviar, porque ele passa numa certa altura e a mina vai ser mais funda ainda. Então eles vão ter que E aí pode afetar o rio daí. Pode afetar o rio a partir do momento que os resíduos que forem largados ali, eles começam a infiltrar pelo solo, né? E segundo tem dito o pessoal do Comitê de Combate à Mega Mineração, é que a forma que eles estão falando em lacrar a mina, né, os resíduos, não é suficiente para que em algum tempo, não se sabe quando, comece a vazar aquela acidez que fica ali no solo e ela possa afetar o rio Jacuí. A partir disso, a partir do momento que afetar o rio Jacuí, não tem mais retorno, né? Não tem como, porque mesmo que demore anos para isso acontecer, mas é um movimento lento, mas constante, e dificilmente tu retorna. Essa é a discussão. Vai ser lançado agora na próxima terça-feira aqui no auditório da Faculdade de Economia da URGS, às 18 horas. Várias autoridades do Estado estão sendo convidadas também, né? Todos, em princípio. Vai ser lançado um painel dos especialistas, né? São vários pareceres técnicos de pesquisadores, doutores de diversas áreas aqui do Estado, que vão lançar pareceres sobre áreas diferentes. A área social, a biota, a área biológica, a área de engenharia ambiental. São diversas áreas que vão estar abrangidas nesse documento. Um documento que está sendo impresso, inclusive ele está na gráfica agora, deve ficar pronto segunda-feira. E para que possa... E esse documento foi feito, inclusive, nos moldes de um documento criado inicialmente em Belo Monte, onde se fez também esse painel de especialistas, como é chamado essa publicação, né, que são vários pareceres. Então, a partir da próxima terça-feira, aqui às 18 horas, nós já vamos ter esse material em mãos e vamos poder contrapor com o estudo de impacto ambiental, né, da empresa Copelme aqui de carvão. Então, nós vamos aguardar até lá para saber sobre isso. Mas a outra questão que eu queria até te perguntar, Vicente, era se, por exemplo, a gente falou de mercado, né? Essas empresas, quando elas se instalam e trazem algum emprego, dizem que vão gerar algum emprego, mas elas retiram outros empregos. Por exemplo, lá em Lavras do Sul, os pescadores estão preocupados com como eles vão continuar suas atividades, porque possivelmente podem não ser esses mesmos pescadores que terão emprego. Pode ter gente de fora. O mesmo acontece aqui em Eldorado do Sul, onde tem famílias que plantam arroz orgânicos, que trazem aqui para Porto Alegre, a gente consome outras hortaliças, né, frutos, que eles conseguem produzir esse alimento e trazer aqui para Porto Alegre por um preço competitivo, inclusive por pouco custo de transporte, por ser próximo daqui. E lá em Caçapava do Sul, onde a empresa Nexa, que é minerar chumbo e zinco, também tem associado aí uma empresa canadense chamada IAM Gold,
E aí eu pergunto, I am gold, eu sou ouro em inglês. E aí eu pergunto, não existe a possibilidade de, além do chumbo e do zinco, sair metais preciosos também daqui do Brasil? Né? Porque o Brasil sempre foi explorado. O minério brasileiro sempre foi para a Europa, Estados Unidos, para outros lugares. De forma que as próprias autoridades não saibam que isso está acontecendo? Possivelmente possa acontecer isso, né? Porque, vamos dizer assim, quem sabe o que uma indústria gera, né? Se não, o fato de, se não houver uma fiscalização bastante eficiente, né? Nós temos aí no nosso solo uma tabela periódica, se nós formos vermos, né? Em termos de minério, claro, e tudo. E não existe só um minério a ser explorado. De um minério que saem outros, né? E esses outros aparecem ou não. Eu te pergunto, inclusive, sobre esse tema ainda tem a questão do ouro, né? Tem uma parte que é exportada oficialmente, né? Pelas guias de exportação, e outra parte que sai extraoficialmente, que são a parte legal, né? A gente sabe que o Uruguai é um dos maiores exportadores de ouro sem produzir nada de ouro, não tem nada então é ouro que vem de algum lugar, né? Então existe, claro, o mercado oficial e o mercado, como acontece com a madeira, com outras coisas também, né? Exato. Por exemplo, tu estavas olhando hoje de manhã ali, né? Tem uma notícia que saiu agora, hoje, 6 de dezembro, que a Polícia Federal faz operação e mira contrabando de ouro de Roraima e da Venezuela. Que a notícia diz: segundo investigações, o esquema tinha participação de empresários venezuelanos e servidores públicos brasileiros. A operação envolve 150 policiais e cumpre 85 mandatos em 5 estados. É uma operação que envolve, né, ouro, né, e a exportação de ouro, inclusive, vamos dizer assim, foi originária até de documentos fiscais falsos, né? Então, obviamente, essa mercadoria acaba circulando com documentos falsos, né? E é exportada, vamos dizer assim. Na exportação, como a exportação não tem tributação, ela pode aparecer com documentos normais, uma exportação normal, coisa e tal, só que a origem dela, todo documento falso, não há registros, não há nada a não ser a exportação, né? Então são exportadas toneladas de ouro, né? Sem que, vamos dizer assim, reverta em benefício ao país, né? E isso acaba se tornando, como se torna uma mineração falsa, há uma falsificação de tudo, né? De todo o processo, coisa e tal, e nós perdemos nossas riquezas que vão para o exterior aí, sem contrapartida de benefícios, né, verdadeiros para a população e para o país. É isso que se vê, foram exportados para a Índia, para o Oriente, né, e poderia ser exportado para qualquer outro país independente, né, mas isso que fica é que o país não aproveita essa riqueza. Nem isso, né? Nem isso. Vamos dizer assim, não fica nada para a população, quer dizer, isso, não há tributação na exportação, como não há tributação, fica uma coisa muito nebulosa, coisa e tal, isso, aquilo. E, vamos dizer assim, as riquezas se vão, e aí nós ficamos sem saúde, sem educação, sem segurança, né? Porque o país não recebe nada
por essa riqueza que nasce e brota do solo brasileiro, que é retirada do solo brasileiro. Né? Esse é o problema, ficamos com a pobreza, né? Ficamos com tanto a pobreza do solo, a falta de empregos, porque não distribui. Né? Se não vai para o Estado também não distribui serviços. E o pior ainda, de repente nós estamos exportando esse ouro de forma fraudulenta, sem ficar riqueza aqui, e depois estamos importando joias, né? Muito caras, coisas e tal, isso, aquilo, e a riqueza ficou as toda pedras fora. preciosas e o ouro são volumes que é fácil de esconder, né? Tu põe em locais pequenos e isso sai do país, aparece no outro país lá e vai saber. Quer dizer, nós produzimos ouro, nós produzimos diamante, nós produzimos nióbio, né, minério de ferro. Então, nós exportamos minério de ferro e importamos o trilho do trem que vai levar mais minério ainda para o porto, para fazer a estrada de ferro, ou seja, quer dizer, nós mandamos a matéria-prima, importamos o produto acabado, quer dizer, nossas riquezas que nós ainda produzimos internamente se vão para o exterior, né? E também com relação ao Instituto de Justiça Fiscal, que o Lebens fala, né, o João Carlos Lebens, que o lucro dessas empresas aqui, que me exploram o minério de ferro aqui, geralmente não é taxado aqui, né? Porque o lucro poderia ser taxado aqui no imposto de renda, né? Mas o lucro acontece lá na Europa, no outro país, lá, né? Num paraíso fiscal. E, claro, com uma alíquota bem menor, enfim. Então existe todo esse planejamento tributário que é feito em cima, né? Além deles não pagar o imposto da lei Candir, que seria o ICMS, existem outros planejamentos tributários que evitam o pagamento de impostos. Ficando o dano ambiental aqui, né? Mariana, Brumadinho, enfim, né? Esse é o grande, né, receio aqui da população da região aqui metropolitana de Porto Alegre, porque aqui é bem maior a população, né? Qualquer desastre ambiental aqui perto afeta uma população muito grande. Agora, Samuel, uma coisa sobre a tributação também, essa questão do aço lá nos Estados Unidos, que o Trump ameaçou colocar uma sobretaxa de 25%. Agora, se ele lá pode botar para frear a entrada do aço brasileiro nos Estados Unidos uma sobretaxa de 25%, por que a gente não pode cobrar nem que seja 5% aqui? Né? Sim. Lá 25% ele quer frear, que é a entrada do nosso aço lá. Claro que os compradores do aço lá vão reclamar, né? Eles não vão gostar dessa medida aí, mas ele está fazendo uma jogada política protecionista, né? Isso dá bastante votos para ele, que ele está de olho na reeleição, enfim. Mas é 25% que ele ameaça, né? Por que a gente não cobra aqui alguma coisa? Exato. Foi feito um estudo por um colega também que se taxasse, aqui no estado, taxássemos em 4% a soja e o fumo, tão somente esses dois exportados, nós teríamos uma receita de 1 bilhão. Haja vista que quando foi promulgada a Lei Candir em 96, que isentou a exportação de produtos primários semi-elaborados, nós tínhamos uma produtividade aqui no estado de soja de 36 sacos por hectare. Hoje a média está entre 75 e 80, né? Houve quase que dobrou a produtividade, né, por hectare. E a gente continua exportando tudo, né, mas o Estado quase que não se beneficia desses valores, né, dessas exportações. E até ficar com um dano de muito agrotóxico que precisa, né? Enfim, a soja cresceu muito, ocupando espaço de culturas locais, né? Que alimentação, reduzindo a diversidade de alimentos, né? Sim. Porque é dólar, né? É um dólar que tu exporta fácil, sem tributação. E o custo, o pessoal fala muito no custo, quer dizer, o custo é assim, como todo o adubo que nós usamos, os componentes do adubo que nós usamos são importados, o que acontece? Quando sobe o valor da saca do soja, porque o dólar subiu e o real se desvalorizou, também ele pagará mais caro quando ele for
fazer a nova safra em função do adubo que estará mais caro também. Então, quer dizer, é uma balança. Se ganha de um lado, perde do outro. Ganha de um lado, perde do outro. Então, isso não... A riqueza que entra é a riqueza que sai. Né? O próprio maquinário que é produzido aqui, muitas peças são importadas. Né? Também. Os defensivos agrícolas são importados. Perdão. As sementes, nós pagamos royalties para multinacionais. Né? Então, isso não... O Estado não recebe. Essa matriz tributária que o Estado está aqui, que é tão propalado que o Estado do Rio Grande do Sul está quebrado, na realidade, ele tem uma economia pujante. Né? Só que ele não tributa uma parcela. Nós exportamos celulose também, que é imune, né? Importamos papel jornal, que é imune. Talvez se nós tivéssemos uma tributação sobre a celulose, nós teríamos uma indústria de papel aqui. Exportaríamos o papel, né? Todo o papel jornal, todo o papel que é utilizado pelos todos os jornais aqui do estado, nós importamos. E exportamos a matéria-prima. Então, obviamente que a tonelada de celulose é muito mais barata que a tonelada de papel. Né? Sim, sem dúvida. Então, alguém tem que ganhar em algum lugar e não vai lógico, ser né? o nosso estado. Então, e eu me pergunto por que não somos nós Exatamente. que agregamos valor, né? Que tipo de investimento nós vamos atrair para o Estado? Né? Se nós produzimos a matéria-prima, por que nós não atraímos esse tipo de indústria? Né? A indústria para fazer o papel até o final. Aqui. Isso é uma discussão muito interessante no mundo atualmente, que é onde tributar, né? Essas empresas grandes, essas empresas que estão presentes em vários países, acabam pagando tributo num local onde não ocorrem as operações. Né? As operações ocorrem aqui, tributa lá adiante. Né? Então, tem que o mundo inteiro se envolver nessa discussão para que a tributação ocorra onde de fato ocorram as operações daquela empresa, né? Onde é que ela está baseada, onde é que ela está fazendo os produtos. Né? É isso aí. Um debate que pode se prolongar por bastante tempo, mas nosso programa já está chegando ao final. Quero agradecer a presença de vocês aqui, Vicente Puzatti, Jorge Ritter. Muito obrigado aí pela participação nesta edição. Obrigado. Então tá aí, os nossos ouvintes podem, quem quiser ouvir a reprise do programa, pode acessar o site www.rsradio.com.br. E também pode ouvir ao vivo através do aplicativo que está disponível na Google Play. Tenham todos um ótimo final de semana.